o além ao alcance de todos. José Leome. Estes que nos precedem. Um grande pioneiro, Senhor José Leome. Se a certeza na sobrevivência da alma não animasse ao mesmo tempo a razão e o coração dos espíritas, nós poderíamos afirmar que o espiritismo internacional está neste momento de luto. Com efeito, a morte de José Leome não atinge somente a Bélgica amiga, ela atinge o mundo espírita por inteiro, de tal modo era forte sua personalidade, de tal modo suas qualidades de bom senso e de inteligência eram profundas e vivas, que, embora nossas convicções, nós lamentamos seu humano desaparecimento, quando contando apenas 59 anos, restava-lhe ainda tanto a fazer entre nós. Temos razão de reconhecer em José Leome uma grande boa vontade, uma probidade total, tão escrupulosa, de uma bondade natural, tão simples, tão acolhedora para todos. Ele deu prova ao longo dos anos de tal maturidade moral, intelectual e espiritual. Sua aquisição, resumo de tantas existências ativas e dolorosas, totaliza enormes conhecimentos, um grande cuidado do bem, um profundo amor à verdade, de que sua vida foi um exemplo. Que seja como membro da educação de seu país, onde ele se devotou com todas as suas forças à formação da infância, ou como homem, onde, nos atos de todos os dias, seu devotamento, sua afabilidade, lhe suscitaram tantas simpatias, tantas amizades ferventes, ou como espírita, onde seu papel tornou-se tão preponderante, ele foi sempre igual a si mesmo. José Leome era um professor, quando estourou a Primeira Guerra de 1914 a 1918, da qual participou ativamente. Gravemente queimado pelo gás, voltou da guerra com a saúde debilitada, que a sua aparente robustez escondia. Ao se casar com Ana Astriel, ele entrou em uma família espírita e assistiu às sessões espíritas, primeiro como um cético, depois com interesse crescente. Ele começou a estudar profundamente esses fenômenos de forma científica e se tornou um convicto defensor dos ensinos do mestre de Lyon e fez assim da cidade Liege, o centro belga de divulgação do espiritismo. Kardecista a todo custo não tolerava quem se desviasse dos ensinamentos imortais codificados por Allan Kardec. Ele também tinha muito que lutar contra aqueles que praticavam a mediunidade sem ter estudado profundamente o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns ditado pelos imortais. Presidente de honra da União Espírita Belga de 1938 a 1949, da qual ele foi durante muitos anos o presidente efetivo e diligente, assumiu a direção da Revista Espírita Belga, fundada em 1894, e foi seu diretor de 1921 a 1947. Ele foi, além disso, um dos ardorosos conselheiros da Comissão Executiva da Federação Espírita Internacional sob direção mestra de Jean Mayer. Com estas responsabilidades tão pesadas, a estas funções tão diversas e tão delicadas que lhe permitiram desenvolver toda a sua medida, ele se doa sem contar, não economizando nem seu tempo, nem suas lutas, nem seus modestos recursos, ajudado nisto, apoiado constantemente com uma magnífica compreensão e igual generosidade por sua admirável companheira, Madame Ana J. Leome, dedicada, como ele, da grandeza e da verdade do espiritismo kardecista. A partida de nosso caro amigo coloca fim assim, sobre o plano humano, a colaboração de dois seres, unidos por tantos laços do espírito e do coração, por uma mesma necessidade de espalhar as certezas que, pouco a pouco, eles tornaram-se os detentores, em justa recompensa de seu zelo e de sua abnegação. Neste domínio, com efeito, não há ilusões, nem mentiras possíveis. Não recebemos senão na medida em que tenhamos trabalhado, lutado, sofrido, adquirido pelo esforço constante de cada dia, que tenhamos doado e perseverado na via desinteressada do serviço. Senhor e Senhora José Leome são, nesta via,
guardiões que devem inspirar as novas gerações e isto tanto que, é cada vez mais raro, nesta época cúpida onde o egoísmo é rei, de encontrar bons pastores que, mais que nunca, no entanto, a multidão tem necessidade. Assim José Leome não nos deixa de mãos vazias. Ele deixa, entre outros, a estes que seguirão seus traços, uma herança de uma excepcional riqueza que se resume, por um lado, no impulso que ele soube dar à União Espírita Belga, ao organismo internacional que o tinha acolhido, a revista que ele tanto amou em sua obra escrita, pois ele foi um autor de renome, tendo sido um experimentador atento, de uma sagacidade, de uma objetividade que deveria invejar o maior nome entre os observadores modernos, muito frequentemente dispostos a tomar, no domínio da fenomenologia, as aparências pela realidade. Suas obras principais, todos as conhecem, tanto são difundidas, têm por título, O Guia do Experimentador Espírita, agora esgotada, o além ao alcance de todos, que me foi dado prefaciar, o fenômeno das mesas falante, tão instrutivo sob vários aspectos, 15 histórias do além vividas e comentadas, em curso de edição e tão eloquentemente demonstrativas, e, enfim, o livro do médium curador, que será publicado brevemente e que venho igualmente de prefaciar, tanto apresentam de interesse estas simples lições oferecidas a todo trabalhador consciencioso. Hubert Forestier, vice-presidente da Federação Espírita Internacional. Revista Espírita de julho de 1949. Prefácio. Após ter lido com toda a atenção que merece o manuscrito de O Além ao Alcance de Todos, eu fico feliz em felicitar seu autor, o Sr. José Leome, muito ativo diretor da excelente Revista Espírita Belga, pela importância e utilidade desse trabalho que eu gostaria de ver não somente entre as mãos dos recém-chegados ao Espiritismo, mas nas dos chefes de grupos, aqueles que abordam a experimentação e têm a missão de ensinar a filosofia dos espíritos, de fornecer a prova da evidência e da grave importância do fato espírita. Não se improvisa um experimentador, não se pode abordar o lado prático do espiritismo sem uma longa preparação, um estudo consciencioso e difícil. Eu estimo, em consequência, que a obra do Sr. J. Leome é indispensável ao conhecimento. Mesmo aqueles que tiveram a vantagem de se familiarizar com nossas abstratas questões há anos e que tiveram, assim, a ocasião de se dedicar a observações numerosas, lerão com proveito essas páginas contendo não somente o resultado de importantes trabalhos de uma das personalidades do movimento espírita atual, mas que resumem e relembram com discernimento os conselhos, as diretivas esquecidas ou muito mal conhecidas de Allan Kardec e de seus nobres discípulos, Leon Denis e Gabriel Delany. É, no entanto, em penetrando o pensamento da nossos mestres que os espíritas se manterão no caminho que eles magnificamente nos traçaram. Muitos dos nossos, é preciso ser dito, ignoram nossos grandes antecessores, seus ensinamentos, e suas obras, merecem, no entanto, um estudo aprofundado e atencioso da parte dos que, sinceramente, querem conhecer e compreender nossa doutrina tão solidamente estabelecida sobre a observação positiva dos fatos. Aconselharemos aos novatos do Espiritismo de se dedicarem à experimentação somente após um conhecimento sólido dos princípios fundamentais que estão na base de nossa filosofia científica. Eu bem sei que em nossa época faz-se prova menos constante do que outrora no estudo, e é uma das razões que me faz ainda recomendarem a obra do Sr. J. Leome, na qual nosso autor resumiu em algumas páginas, com competência e simplicidade, em um estilo sóbrio e comedido, tudo o que se diz presentemente conhecer do espiritismo experimental. Sem se assustar com o trabalho de suas pesquisas pacientes e prolongadas que teve que se impor para acrescentar aos resultados de sua experiência pessoal o conjunto da documentação que ele nos oferece, o Sr. J. Leome nos mostra de modo preciso as condições de nossas relações como o mundo invisível,
as leis da mediunidade, os meios de desenvolver, de aperfeiçoar e de utilizar essa faculdade de formas tão variadas, os inconvenientes que apresentam os abusos e também os perigos de emprego desses dons para os fins contrários à caridade e à elevação moral e espiritual dos interessados. O Sr. J. Lhomme não deixa, além disso, de insistir sobre a prudência da qual se deve dar prova na apreciação dos fenômenos de todas as ordens que podem se apresentar ao experimentador atento, e, relembrando a palavra de Gabriel Bellani, o Sr. J. Lhomme mostra de modo bastante preciso a propósito, que, contrariamente à opinião divulgada por certa imprensa mais servil que independente, os espíritas documentados se entendem. Não é espírita aquele que, sem esforço moral e intelectual, se contenta em se dedicar à experimentação elementar, deixando de refletir sobre as consequências filosóficas, científicas e morais que decorrem das manifestações mediúnicas, longe de aprovar as divagações de cérebros doentes ou as manifestações de duvidosas origens. São temporários observadores dos fatos, e positivistas em toda a acepção do termo. Esse pequeno livro chega em uma hora favorável pois, como eu declarei recentemente, se a maior parte dos milhares de grupos, oficiais ou privados, espalhados sobre todos os pontos da Terra dão prova de uma grande atividade, devemos reconhecer com vivo contentamento que, malgrado a oposição manifesta de alguns em quererem desacreditar o Espiritismo, um vasto movimento de atenção se confirma em favor de nossas questões e, mesmo aqueles que nos combatem com uma violência que inspiram somente seus interesses ameaçados, o fazem com tristeza constatam, o Espiritismo espalha-se cada vez mais nas diferentes classes da sociedade. As estatísticas não permitem nenhuma dúvida sobre esse ponto. A imprensa por seu lado, malgrado algumas flechas disparadas de tempos em tempos, se faz mais atenta que outrora às novas manifestações espíritas. Em um número de antologia mensal, eu me lembro ter lido essa frase reconfortante se reportando ao interesse que suscitam nossas pesquisas. As ciências ditas ocultas têm uma feliz recrudescência de atualidade. Elas são a prova de um despertar espiritualista que se estende com rapidez no mundo inteiro. Elas marcam o declínio do materialismo do século XIX. Mas isso não é um retorno às velhas superstições. O espírito crítico e experimental hoje as anima. Elas têm o direito na literatura, seja do ponto de vista filosófico, seja mesmo do ponto de vista do romance. Por outro ponto de vista, eu não teria, certamente, dificuldade em citar aqui, entre os contemporâneos, nomes de homens conhecidos que, ontem céticos ou indiferentes, se interessam hoje com o grande problema da sobrevivência, tal como resulta em nosso espiritualismo experimental. É verdadeiro dizer que a literatura se inspira fortemente em nossas pesquisas, em nossos princípios da fenomenologia supranormal. Por outro lado, eu não teria, de certo, dificuldade de citar aqui, entre nossos contemporâneos, nomes de homens conhecidos que, ontem céticos ou indiferentes, se interessam hoje pelo grande problema da sobrevivência, tal como resolve nosso espiritualismo experimental. Constatar esse avanço de nossa doutrina, nos meios até o presente estreitamente fechados, nos é um estimulante em nossa tarefa cotidiana. Após o longo período de espera, de oposição, aos tempos melhores se anunciam próximos. De resto, se o Espiritismo, como clamam ainda adversário, não era senão uma mistificação, não teria sobrevivido a mais de 3/4 de século de ataques e de lutas homéricas, estaria há muito tempo sepultado nas trevas do esquecimento. Felizmente para nossa pobre humanidade de miséria, percebe-se a autenticidade e a alta importância das manifestações que estão na base do Espiritismo e não podem mais ser colocadas em dúvida nessa hora em que elas são cada vez mais objetos da atenção dos mais sábios e pensadores ilustres entre os homens. Quando a filosofia dos espíritos que procede do fato espírita,
Ela impõe o respeito dos simples e dos grandes. Nenhuma doutrina no mundo responde tão bem às inquietudes da razão e às necessidades do coração humano. Ela descobre nos homens horizontes consoladores e radiantes, dá um sentido ao sofrimento, explica as razões da prova pela necessidade da depuração, da elevação de nosso eu imortal, de nossa alma. Ela nos ensina os deveres a que estamos incumbidos e nos demonstra a existência da grande lei de solidariedade que liga a todos os homens, todos os seres, em qualquer grau da evolução ao qual eles pertencem. Ela nos traz a prova de que nós não somos decaídos, mas, ao contrário, chamados a um desenvolvimento crescente de nossa individualidade, até alcançar a compreensão do divino do qual nós emanamos e em direção do qual nós somos conduzidos através da peregrinação de nossas existências sucessivas. A solução científica dos problemas da vida e da morte que traz assim a razão ao Espiritismo é de tal gravidade que nenhum homem de boa fé tem o direito de se desinteressar. Assim como declarava o apóstolo zeloso do pacifismo, fervoroso animador da escola naturalista francesa, é preciso levar em conta que, velhas afirmações das religiões reveladas não são mais suficientes a bem de espíritos assombrados para o eterno mistério de após a vida, do destino transcendente da humanidade e mesmo da natureza real da vida. As afirmações do materialismo clássico são bem ultrapassadas. É verdadeiro que certas autoridades são fiéis ao dogmatismo ridículo e falso que, no meio do século último, afirmava solenemente em nome da ciência, com um grande C, que nada existia fora da matéria, fonte primeira de toda a manifestação vital. Mas os progressos das ciências e, em particular, da física, pulverizaram um complemento tão numeroso de velhos dogmas científicos e tão bem restabelecidos em questão certas interpretações oficiais dos fatos naturais, que os verdadeiros sábios são de uma extrema prudência em face de certos fatos obscuros e se resguardam da atitude negativa, decidindo, com segurança e definitivo o que caracteriza os espíritos superficiais. Encorajar aqueles que pesquisam, aqueles que duvidam, aqueles que sofrem, abordar o estudo da filosofia espírita é, em minha opinião, um serviço para se dirigir à inquietude humana. Eu agradeço então ao Sr. J. Lhome o novo esforço que ele acaba de fazer oferecendo para todos os frutos de seus trabalhos e de suas meditações. Os leitores de O Além Alcance de Todos compreenderão e realizarão, assim desejo, as sábias lições contidas nessa obra. Tornados experimentadores capazes e avisados, espíritos conscientes da importância e do valor da filosofia dos espíritos, dignificarão comigo o autor, de ter querido consentir, em sua nobre preocupação de ajudar a espalhar um espiritismo saudável e esclarecido, em se tornar por seu excelente livro, o guia e instrutor que eles buscariam. Hubert Forestier, vice-presidente da Federação Espírita Internacional. Introdução. A experimentação, no que ela tem de belo e grande, a comunicação com o mundo superior, não consegue nem o mais sábio, mas o mais digno, o melhor, aquele que tem a maior paciência, consciência, moralidade. Leon Denis. Um dos fenômenos mais curiosos de nossa época é, seguramente, a marcha da ciência em direção a novas concepções que pareciam dever derrubar o materialismo. As obras recentemente publicadas, tais como o Tratado de Metapsíquica de Charles Richet, os 3 livros de Camille Flammarion sobre a morte, outras publicações pelo mundo todo, sob a assinatura de autoridades as mais conhecidas e as mais respeitadas, nos provam que estamos à véspera de descobrir um novo mundo, o único real, o mundo invisível. Para realizar seu papel providencial, o Espiritismo deve dar ao mundo as provas científicas da sobrevivência da alma, fonte de reconforto e consolação, se não corre o risco de tombar na vala das religiões dogmáticas se limitando a afirmações muito frequentemente incontroláveis para os profanos. Ora,
É impressionante a impotência de certos grupos, ditos experimentais, a fornecer manifestações espíritas bem caracterizadas ou simplesmente fenômenos psíquicos supranormais que são o prelúdio. Alguns dirão que as manifestações espíritas não dependem de forma alguma de nós e que se deve forçosamente esperar, além disso, a permissão de Deus, a boa vontade dos espíritos cuja liberdade de responder ou não responder a nossos apelos está condicionada ao seu mérito moral e ao nosso. Essa objeção, se é verdadeira para um indivíduo isolado, não é que 30 ou 40 pessoas se dirigem sinceramente aos espíritos superiores com o objetivo de obter mensagens de sua parte. Não se pode, com efeito, imaginar que todas as pessoas do mesmo modo que os espíritos evocados sejam todos desprovidos de qualidades morais, assim como se poderia insinuar para um ou alguns indivíduos. Aliás, a chegada de um bom médium clarividente em um meio pouco propício ou refratário é suficiente algumas vezes para proporcionar fenômenos surpreendentes de verdade e de espontaneidade. Quais são as causas dessa contradição? Eis aqui. 1. Os grupos públicos de evocação não empregam geralmente senão médiums de incorporação, falantes, escreventes, de premonição etc., cujas faculdades reclamam para ser frutuosos, um ambiente moral perfeito e a homogeneidade do círculo experimental, coisas impossíveis de se obter se permite a renovação contínua dos assistentes. 2. Esses agrupamentos negligenciam as vezes de desenvolver seus médiums em sessões especiais e permitem sensitivos não desenvolvidos de prosseguir suas tentativas em público. 3. A insuficiência do controle causada pelo receio de um fracasso podendo desencorajar os assistentes não suficientemente iniciados, ou um controle mal compreendido, levam pouco a pouco a uma diminuição, uma obliteração das faculdades mediúnicas já desenvolvidas. 4. Grupos abandonam pouco a pouco o fato demonstrativo para se fixar na filosofia apoiada ordinariamente por fenômenos psíquicos ou espíritas não suficientemente estabelecidos. Fazendo isso, eles esquecem que a filosofia dos supraterrenos tem tudo a ganhar se ela é acompanhada de um fato indubitável, encarnação identificável ou clarividência que descobre as presenças invisíveis e frequentemente estão no fundo dos corações. Sem o fenômeno bem caracterizado em que se sente a mão invisível que aciona o mecanismo sutil, a moral é de um alcance reduzido e frequentemente sem efeito. Uma reação séria se impõe por isso, sobretudo se se considera, de outro modo, o desenvolvimento extraordinário das sociedades espíritas religiosas, notadamente inglesas, onde o fato espírita e psíquico é muito honroso. Como provocá-la? Dando a todos os pesquisadores conscienciosos desejosos de levar em conta a veracidade dos fatos psíquicos e espíritas os meios de desenvolver neles ou nos outros, faculdades psíquicas latentes, nas melhores condições possíveis. É para a intenção desses investigadores do desconhecido que esta obra foi composta. Os métodos e processos que aqui são preconizados, foram inspirados por uma experimentação coroada de sucesso. Esperamos que eles permitam aos nossos leitores as satisfações que eles nos promoveram. Método geral. Princípio. Sobressai da observação cotidiana que Deus permite sempre a um espírito desencarnado se elevar até ele que não o autoriza a retomar contato com o mundo e os seres mais materiais senão com um objetivo de caridade ou instrutivo. Daí resulta que a clarividência que deixa aos espíritos a totalidade de suas faculdades espirituais estabelecendo com eles a comunicação psíquica em um plano imaterial, é o meio ideal, o mais seguro e o mais rápido para entrar em comunicação com os invisíveis. Bem como dando ao experimentador uma impressão mais profunda da realidade das manifestações espíritas, a incorporação mediúnica, médium escrevente falando a materialização,
exigindo uma descida do espírito na matéria corporal que obnubila suas faculdades superiores e reaviva suas lembranças por vezes atraentes ou dolorosas, não poderá ser utilizada senão nas condições dadas, notadamente, a ambiência moral elevada, a harmonia dos pensamentos dos assistentes, e o objetivo caritativo da reunião, moralização dos espíritos, e o desejo sincero de se instruir. Procedimento normal. Ora, o mais frequente, o futuro médium negligencia o desenvolvimento da sensibilidade psíquica consciente para pesquisar unicamente as manifestações mais tangíveis. Por isso, é feito apelo diretamente ao invisível, se colocando em um estado de passividade absoluta propícia à recepção de uma influência psíquica exterior. Essa primeira tentativa se realiza ordinariamente sob o controle de um médium informado, de um diretor de sessão ou muito frequentemente também, sem controle de tudo. Se o médium guia é bem inspirado ou se o diretor de sessão é esclarecido, o aluno médium não corre nenhum mal. No caso contrário, isto é, que o médium guia não é bem assistido, mau ambiente, imoralidade etc., ou quando o chefe de sessão, na expectativa da vinda de uma manifestação, se limita a uma observação relaxada do sujeito, este permanece vários meses, por vezes anos, sob uma influência desconhecida. Quando ele quiser reagir, o trabalho de redirecionamento será longo e difícil. Passo a seguir. Mediunidade intelectual. Eis porque nós tínhamos pensado que era altamente desejável desenvolver o sujeito e conservando em seu exercício de seu julgamento, controlando constantemente suas faculdades supranormais nascentes. Para chegar aí, é indispensável aumentar sua sensibilidade indo do conhecido para o desconhecido, provando sobre objetos ou seres cuja história pode ser a todo momento verificada, para em seguida, após um noviciado bastante longo, autorizá-lo a trabalhar com o além-túmulo. Em outros termos, acreditamos que é preferível formar sujeitos psíquicos antes de tentar a experiência mediúnica espírita prosseguindo até a incorporação. Ver Seção Psíquico-Espírita, página 157. Outras vantagens. Os resultados com os sujeitos psíquicos são sempre mais rápidos e se obtém a vontade após um certo treino, contrariamente ao que se passa na mediunidade. Essa ideia que temos visto aplicada com o maior sucesso no grupo experimental do Sr. e Sra. Richard, em Douai, França, e que temos provado nós mesmos com inteira satisfação com pessoas não tendo iniciado nenhuma faculdade transcendente. Nós permitimos elaborar o método progressivo que vem a seguir. Mediunidade de efeitos físicos. Para o que diz respeito à mediunidade de efeitos físicos, a passividade absoluta segue o estado de transe indo por vezes até a catalepsia, é de necessidade absoluta. Para alcançar um apreciável, o médium deve sofrer uma influência estranha que controla a sua vitalidade. Compreende-se que o desenvolvimento de um médium dessa espécie deve requerer certas precauções. Antes de empreender o trabalho, de importantes consequências, o chefe de grupo deve primeiro se certificar. 1. Que o futuro médium está apto à exteriorização fluídica, antecedentes mediúnicos, manifestações espontâneas, ação sobre a mesa, ação sobre a placa fotográfica etc. 2. Que o espírito em torno dele é bem intencionado, moralidade do sujeito, indicação de um outro médium desenvolvido. Somente então, poder-se-á proceder às sessões de treinamento. Precauções a tomar. Os bons espíritos não assistem senão àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse e eles repudiam quem quer que seja que busca no caminho do céu um estribo para as coisas da terra. Allan Kardec, O Livro dos Espíritos. O sujeito psíquico ou espírita, ao se sensibilizar, receberá mais facilmente as influências estranhas, boas e más e deverá infalivelmente lutar contra o parasitismo das inteligências inferiores que,
querendo empregar sua faculdade para seus fins egoístas, aniquilarão seus esforços e perturbarão a recepção de uma mensagem vinda de um plano superior. Para eliminar esse parasitismo psíquico, o sujeito tem vários meios à sua disposição. Primeiro. O primeiro de todos é seguramente sua vontade. Em nenhum caso, o médium deverá aceitar sem controle as sugestões que lhe são dadas. Ele deve a todo momento ter consciência de sua liberdade e não alienar sem nenhum pretexto, mesmo muito aliciante. Ele pode mesmo se recusar à atividade espírita se julgar bom assim, se baseando no fato que um espírito bom não se imporá jamais a um médium, qualquer que sejam as circunstâncias, e respeitará sempre seu livre-arbítrio. Entretanto, constantemente ocupado a se defender contra a intrusão nefasta de uma vontade mais tenaz, a vontade do sujeito perderia pouco a pouco de sua força se outros não viessem a sustentá-la. Segundo, a vontade de um magnetizador. Ver-se-á em seguida na presente obra até que ponto a vontade de outrem pode reforçar a de um sujeito receptivo e com sua aceitação substituir provisoriamente aquela. Essa ajuda não é senão passageira e mesmo insuficiente, se não for, por si mesma, apoiada pela prece. Terceiro, a prece. A prece é um apelo telepático a Deus e às forças espirituais superiores. A prece sincera feita sem pensamento escondido e com confiança é sempre atendida, ainda que seus efeitos não sejam sempre apreciados como conveniente pelo solicitador terrestre. A providência tem vias insuspeitáveis para conduzir o indivíduo a um estado espiritual superior adequado a seu progresso moral. Na realidade, o que nós chamamos infelicidade não é com frequência senão um meio empregado para nos fazer avançar na rota do progresso, nos liberando pouco a pouco de nossos laços materiais. Quarto, a cultura espiritual. O leitor já se conscientizou de que a vontade, tomada no sentido particular do ato de querer, e a prece ocasional são duas forças de caráter precário que têm necessidade de ser apoiadas por um esforço contínuo em direção à perfeição moral, a cultura espiritual. Esta é uma educação do espírito que encontra sua aplicação no desinteresse pessoal e no amor do próximo. Ela compreende, um refinamento das atitudes intelectuais e morais pela observação e o estudo científico dos fenômenos naturais, assim como pelo estudo de filosofia que nisso resulta, a prática constante da caridade material e moral, uma vez que sem as obras é uma fé morta, a prece, o desapego progressivo dos gozos materiais em proveito dos gozos espirituais, e a prática da tolerância. A tolerância não implica na renúncia às suas ideias para adotar, mesmo momentaneamente, as de outros. Tolerância é antes sinônimo de respeito de crenças e opiniões de outrem. Essa didática espiritual constitui em realidade o principal meio que elimina parasitismo psíquico ou espírita, feitiço ou obsessão. A cultura espiritual realiza assim uma seletividade perfeita nas relações do sujeito com os diferentes planos espirituais e lhe permite ficar em contato com as entidades evoluídas. Quinto, a moralização da entidade obsedante, em certos casos de obsessão caracterizada de pessoas hipersensíveis predestinadas à mediunidade, é algumas vezes eficaz moralizar diretamente o obsessor de sujeito, inconsciente de sua faculdade. Para isso, evoca-se o espírito inferior em uma reunião moral dispondo de um médium que aceite generosamente se prestar a essa tentativa. Essa operação não deve se fazer senão com médiums aprovados, pouco nervosos e muito morais, a fim de evitar as reações por vezes violentas da entidade. Espécies de sujeitos e médiums. O animismo está inteiramente contido no espiritismo e não será capaz de ser separado. Gustave Gellé. Do que precede, pode-se deduzir que há três categorias de sujeitos ou médiums. Primeiro, a primeira se apoia nas faculdades telepáticas e telestésicas da alma humana.
Segundo, a segunda resulta da incorporação mediúnica. Terceiro, a terceira, da exteriorização de um fluido semimaterial, chamado ectoplasma. Sujetos psíquicos. 1. Sujetos passivos. O sujeito recebe do exterior uma impressão psíquica, imagem verídica ou simbólica, mensagem, vibrações. Primeiro, ação telepática de um agente sobre o sujeito, sujeito telepático, sujeito clarividente, plano de vida material, sujeito sonâmbulo. Segundo, ação radiopsíquica de um agente ou de um objeto impregnado por um fluido psíquico, psicometria, diagnose de doenças. Terceiro, ação radioativa de um objeto psiquicamente neutro, rabdomancia, bastão, pêndulo, sorcerer. 2. Sujeitos ativos. Primeiro, ação física do sujeito. Desdobramento psíquico, bilocação. Magnetizador, terapeuta. Magnetizador, mumificador. Sujeito fotógrafo, fotografia transcendental. Sujeitos de efeitos psíquicos, sem causa inteligente aparentemente independente do médium. Médiuns. Os médiuns são essencialmente passivos. Primeiro, interação telepática de um espírito e um médium. Médium vidente, médium clarividente, plano espiritual, médium clareaudiente, médium inspirado, literato, artista, orador etc. Segundo, ação direta sobre um médium, médium de incorporação, falante, orador, médium de incorporação, escrevente, psicógrafo, médium de encarnação, médium mecânico, psicógrafo, desenhista etc. Terceiro, ação de um espírito sobre o fluido mediúnico exteriorizado, médium de cura, médium tiptólogo, médium fotógrafo, médium de materialização, refeitos telecinéticos, refeitos luminosos, vozes diretas, materialização e transporte. O leitor observará que várias faculdades psíquicas se encontram na nomenclatura da mediunidade. Visto que o psiquismo não é senão um braço do espiritismo considerado como ciência da alma, é lógico que o desenvolvimento de uma faculdade psíquica encontra seu prolongamento na mediunidade. É por essa razão que faremos a seguir cada desenvolvimento psíquico, ensaios mediúnicos que aí normalmente seguem. Advertência. A ignorância, o orgulho, a sensualidade são os maiores inimigos do médium. Use, mas não abuse. O desenvolvimento psíquico e a mediunidade não apresentam perigo para as pessoas bem educadas, sérias, ponderadas, inteligentes, humildes e por natureza morais, dóceis aos conselhos caritativos do além. Não é do mesmo modo para os viciosos, os indiferentes, os recalcitrantes ou os céticos sarcásticos. Geralmente, não é preciso abusar da mediunidade, uma sessão ou duas por semana. Ao menor sinal de fadiga, se abster. As pessoas sujeitas aos problemas físicos ou psíquicos não devem exercer a mediunidade. Certas pessoas, temendo induzir as outras em erro e acreditando assim eximir-se de sua responsabilidade, deixam a mediunidade consciente para buscar a mediunidade inconsciente. Não a obtendo, eles negligenciam então de desenvolver o dom natural que lhes inspirou. É preciso que elas saibam, entretanto, que o gênero da mediunidade não garante o valor da comunicação espírita. Um médium clarividente, praticamente consciente do que ele diz, dá com frequência mais provas do que um médium mecânico ou adormecido. As mensagens dos clarividentes, como as dos outros, devem, todavia, ser examinadas com perspicácia. A inconsciência mediúnica tem mais vantagem em dar mais facilidade ao espírito que opera com o concurso de um médium de incorporação ou de exteriorização. O melhor médium é aquele que produz o melhor dos fenômenos morais e controláveis.
Para obter a assistência de guias superiores, é preciso muita caridade, perseverança, vontade, afastamento das satisfações sensuais, uma grande elevação espiritual. Para produzir fenômenos interessantes, médiuns, especializai-vos. Primeira parte. Para se tornar sujeito psíquico ou médium. A prática do espiritismo é cercada de muitas dificuldades e não é sempre isenta de inconvenientes que um estudo sério e completo não possa evitar. Allan Kardec. Capítulo 1. Os sujeitos e os médiuns telestésicos. Mesmo se não pudéssemos fazer senão um buraco de agulha na cortina em que separa nossos dois mundos, isso seria já suficiente para mostrar que há uma luz do outro lado. William Stead. Escolha de sujeitos. Em geral, todo homem, em virtude dos princípios que o constituem, espírito e matéria, possui em potencialidade todas as faculdades psíquicas. É preciso também admitir que certas pessoas parecem ser melhor dotadas que outras, não que Deus as tenha arbitrariamente designadas com esse efeito, mas porque seu estado fisiológico lhes permite uma exteriorização maior do princípio espiritual, exteriorização criando em proporção aspirações superiores do indivíduo. Daí resulta que se deve encontrar excelentes sujeitos em todos os meios, cultos ou não. Essas pessoas se revelam em certos índices não equivocados. A maior parte tem um efeito de pressentimentos que se traduzem ordinariamente por uma impressão de doença próxima a um evento doloroso, por sonhos premonitórios ou proféticos, de natureza verídica ou simbólica, por aparições telepáticas de uma extrema sensibilidade especial aos passes magnéticos, por uma forte propensão para as artes e a literatura, pelo sonambulismo natural. Serão encontradas, diz G. Paley, entre as pessoas dotadas de uma sensibilidade excessiva, de uma sensibilidade especial, vendo e ouvindo o que os outros não veem e não ouvem. Como se procura em torno de si se descobre um ser com antipatias e simpatias vivas e súbitas, não podendo andar senão de um certo lado daqueles que ele acompanha, só dormindo bem com a cabeça para o norte, ao que o contato do cobre e outros metais é muito desagradável, que não possa tocar seda etc., pode-se estar seguro de que com prática, se fará um bom psicômetro. Poderíamos acrescentar que, de um modo geral, formará um bom sujeito terestésico. A telepatia. Definição. Um sujeito telepata é aquele que tem faculdade de captar um pensamento traduzindo em si por um impulso, uma imagem, um odor, e por vezes sons. Importância. A telepatia é a base de um grande número de fenômenos psíquicos ou espíritas, metapsíquicos, de natureza intelectual. Agente perceptivo. Para exercer a telepatia, convém obter a colaboração de uma outra pessoa que terá por missão transmitir um pensamento. Ele se nomeará agente, do verbo agir. O sujeito se denomina igualmente perceptivo, do verbo perceber. Como realizar um comando telepático, para o sujeito, primeiro. O sujeito deve ser inteiramente passivo e perceber toda a preocupação obsedante. Em outros termos, ele deve ter vazio o pensamento e esperar que um impulso interior, irracional, o faça avançar, a fazer um gesto, a escrever, a virar sobre si mesmo etc. Segundo, ele deve estar na expectativa, sua atenção direcionada ao que se passa em seu pensamento, o corpo não relaxado sobre as pernas a fim de que o impulso nervoso que deve fazê-lo deslocar-se não encontre muita resistência. Terceiro, quando diversas ideias que surgirem quase ao mesmo tempo em seu pensamento, ele aguardará que uma entre elas se imponha, de preferência aos outros, para em seguida realizá-lo. Para o agente, primeiro, estabelecer mentalmente e decompor o comando a ser realizado. Segundo, tomar o sujeito pelo punho livre da vestimenta. Terceiro, concentrar fortemente seu pensamento sobre a primeira parte do comando e representar,
fazendo esse mesmo movimento aí comunicado. Exemplo: imaginai-vos fortemente que podeis levar o corpo para a frente para avançar e levanteis o pé direito. Quarto, esperar a realização dessa primeira parte. Quinto, sendo realizado o primeiro impulso, pensar na marcha representando a direção a tomar. Assim, progressivamente, podeis fazer o comando decomposto como segue: levai o corpo para a frente. Avançai diante de vós. Virai à direita. Avançai diante. Parai. Levantai a mão direita. Tomai o chapéu que se acha em um cabide, perto de outros objetos. Sexto, variar os exercícios. Sétimo, na primeira sessão de treinamento, o diretor da sessão faz ele mesmo todos os comandos telepáticos a fim de determinar desde o começo os melhores sujetos. Na segunda sessão somente, quando os alunos tiverem adquirido uma certa confiança ao constatar os resultados positivos do método, eles se tornarão gradualmente agentes e perceptivos. Condições de sucesso. Foi reconhecido por numerosos observadores científicos. Primeiro, que o agente e o perceptivo obtêm melhores resultados quando há entre eles uma simpatia recíproca. Segundo, que o pensamento do agente é mais poderoso quando ele dá lugar a um choque emocional. Terceiro, que o sujeito, para perceber, deve estar em estado de passividade, vazio de pensamento, sonolência, semi-hipnose natural, estado de transe. Quarto, que o poder do sujeito diminui progressivamente com o número de experiências, uma dezena, máximo. Quinto, que o sujeito é muito influenciado pelo número e a qualidade dos assistentes, autossugestão. Sexto, que certas pessoas tendo o hábito de comando, clareza, precisão, vontade no comando, são ordinariamente bons agentes, especialmente para os impulsos motrizes, com contato direto. Sétimo, que a telepatia experimental é mais fácil quando o comando telepático não ultrapassa o domínio mental do sujeito. Oitavo, que os nomes próprios, assim como toda noção abstrata, são difíceis de transmitir. Nono, que é preferível, para evitar toda distração proveniente da visão, que o agente coloque a mão sobre os olhos e que o sujeito tenha os olhos vendados. Décimo, que o sujeito consegue melhor êxito quando ele execute seu papel com seriedade e está convencido da realidade dos fatos. Constatações pessoais. Em um grupo experimental de 13 pessoas, 10 sujeitos novatos realizaram os comandos dados quando da primeira sessão. Os 3 outros alunos sentiram, todavia, formigamentos no antebraço. 10 destes sofreram mesmo um impulso irresistível que queria projetá-los para frente, mas isso foi tudo. Por quê? Eles confessaram após a sessão que não tinham estado passivos ao fato que se questionavam anteriormente sobre o objetivo perseguido pelo agente. Devo avançar? Eu não sinto grande coisa. É à direita ou à esquerda? Essas reflexões involuntárias tinham nitidamente se oposto ao impulso automático que devia vir do agente. Observações. 1. Para não ser vítima de uma ilusão, evitar observar que se quer fazer atingir pelo sujeito. 2. Não faças nenhum empurrão, nem nenhuma pressão sobre o antebraço do sujeito. 3. O treinamento do sujeito é fortemente ajudado pela confiança que inspiram os sucessos dos sujeitos mais desenvolvidos. 4. A renovação prolongada de experiências semelhantes, sem progressão, destrói o interesse da sessão. Desde então, os sujeitos se tornam indiferentes e os sucessos, mais raros. 5. Os alunos ficarão em guarda contra a mania que lhes fará tentar de todo modo e em todas as ocasiões, comandos telepáticos sobre desconhecidos, seja na rua, seja em uma sala de espetáculos. O desgaste nervoso muito importante que resultaria, provocaria logo neles um esgotamento rápido.
como as pessoas que tentassem explorar seu poder nascente para seu benefício pessoal, se desenganariam. Elas não tirarão jamais vantagens como esperam obter. Com efeito, o pensamento dominante interessado é um eflúvio viciado que provoca um mal-estar na pessoa que o recebe. Guiado pela intuição que o faz pressentir um perigo invisível, ele se desvia gradualmente do sugestionador mal-intencionado. Resulta por isso do que precede que a telepatia é uma faculdade preciosa que não deve se exercer senão com toda a serenidade de alma, com um objetivo altruísta e altamente moral, com exclusão de toda a ideia de dominação. Graduação dos exercícios: telepatia com contato direto. O agente segura o punho do sujeito. Exemplos: A. Ir à porta B, idem. E abri-la. C. Ir à biblioteca e pegar um livro determinado. D. Mesmo comando. Abrir o livro em uma página determinada. E. Mesmo comando. Mostrar uma linha impressa. F. Mostrar uma letra em um alfabeto preparado. G. Mostra um caractere em um números. H. Fazer um nome mostrando as letras do alfabeto. I. Fazer um gesto. J. Fazer escolher uma carta de baralho em um paco. K. Fazer escolher diferentes objetos. L. Fazer desenhar uma figura geométrica simples. M. Transmitir uma palavra, etc. NB. Os comandos serão cumpridos mais rapidamente no fim dos exercícios e o sujeito terminará por alcançar imediatamente o que se quer, para realizá-lo quase instantaneamente. Após as primeiras tentativas, se esforçar para pesquisar os comandos telepáticos e lógicos a fim de desviar o raciocínio inconsciente do sujeito. A telepatia com contato indireto. O sujeito e o agente mantêm, cada um, pedaços de guardanapo ou de um jornal enrolado. Mesmo a graduação nos exercícios. Telepatia sem contato. O agente se coloca atrás do sujeito e concentra seu pensamento fixando na nuca. Comando muito simples. Alguns experimentos de telepatia a grande distância foram tentados com sucesso por experimentadores treinados. Convém-se colocar de acordo previamente sobre o dia e a hora da experiência. Duração dos exercícios. Só se passará a telepatia indireta se não após meses de telepatia com contato direto, isto é, quando os sujeitos estiverem suficientemente convictos da existência do fenômeno. Temos observado que quando o sujeito é bastante desenvolvido, mesmo o pensamento inconsciente do agente chega como um traço ao sujeito que o realiza sem impulso motriz, desde que o objetivo da experiência já seja conhecido. Telepatia demonstrativa. 1. Estabelecer vários comandos telepáticos e lógicos pelos assistentes. 2. Durante esse tempo, o telepata ficou fora da vista em uma peça à parte sem comunicação possível com aquela onde se fazem as experiências. 3. O telepata cujos olhos são vendados é comandado por uma pessoa designada para isso. 4. Várias experiências são realizadas por agentes diferentes servindo de controladores. 5. Estabelecer um quadro de sucessos e fracassos, sucessos parciais, etc. 6. Segundo a sensibilidade do sujeito, empregar um dos 3 procedimentos telepáticos. A telepatia moral. O agente não poderia abusar da passividade de um sujeito ao qual ele sugerisse um ato imoral. Observemos antes de tudo. 1. Que o método preconizado aqui jamais recorre à hipnose, o que faz que o sujeito guarde plena consciência de seus atos e pode assim controlá-los. 2. Que para ter sucesso, o agente tem necessidade da passividade do sujeito do qual este pode se desligar a todo momento. 3. Que as experiências hipnóticas sem importância têm sucesso porque elas gozam a priori da aceitação tácita do sujeito. 4. Que as experiências hipnóticas tendo um caráter imoral provocariam uma crise nervosa nos sujeitos morais. Exemplo.
Sugestiona-se a uma mulher em estado de hipnose que mantém seu bebê nos braços e se lhe ordene para lançá-lo pela janela. O sujeito sente um forte impulso no sentido indicado, mas se recusa a obedecer e cai numa crise nervosa aguda. Em uma palavra, a sugestão telepática não consegue senão no quadro de valores intelectuais do sujeito. A psicometria. Definição. A psicometria é a faculdade de se pôr em relação psíquica com uma pessoa ou um grupo de pessoas e escrever as características físicas, intelectuais e morais por meio de um objeto impregnado de seus fluidos. Método de treinamento. As tentativas de psicometria seguem imediatamente a telepatia. Tentativas coletivas. 1. Após uma preparação moral, leitura com tendência espiritualista, que dá ao sujeito um objetivo superior à sua atividade e a perseverança necessária, o sujeito deve ficar vazio de pensamento. 2. O presidente da sessão lhe remete então um fragmento de carta recente, sem que se possa ver a escrita ou adivinhar a procedência. 3. O sujeito coloca esse fragmento de carta entre as mãos e aguarda uma impressão, um pensamento concernente à natureza do fluido que daí exala, agradável ou desagradável, quente ou frio, o temperamento, o sexo, a idade, o caráter do escritor, os sentimentos que aí são expressos. Ele escuta as inspirações que se impõem com mais força, mesmo se parecerem extravagantes ou ridículas. Após sua concentração, o aluno escreve enumerando-as, as ideias que lhe são trazidas sobre a página da esquerda de um carnê reservado para esse efeito. A página da direita permitirá ao chefe da sessão indicar suas observações. Controle. Se for tomado o cuidado de enumerar os fragmentos da carta psicografada antes de confiá-los aos alunos psicômetros, será fácil reconstituí-la e ler para controlar os resultados. Tentativas individuais. Preparação mental. Segundo G. Paneg, o primeiro cuidado do iniciante será diminuir o mais possível a acuidade dos sentidos físicos, a fim de permitir aos sentidos astrais de se desenvolver. Para o tato e o gosto, ele permanecerá imóvel, isolado sobre um tapete de lã. Para a audição e a visão, ele experimentará no silêncio e na obscuridade. Para o olfato, ele explorará os perfumes, de preferência o incenso. Quando essas condições estiverem cumpridas, ele se acostumará a caçar as imagens da vida externa proveniente das leituras, das conversações etc. Ele se esforçará, em uma palavra, de criar em si, tanto quanto possível, a obscuridade total. É nessa obscuridade que se desenvolverão primeiro confusas, gradativamente nítidas, as imagens psicométricas. Essas imagens terão primeiro uma grande tendência de passar rapidamente diante do olhar mental do sensitivo. É preciso que ele se habitue a mantê-las imóveis. Ele aí conseguirá tanto mais fácil quanto for mais exercida a vontade. É útil manter os olhos fechados nos começos, e mesmo colocar uma venda sobre os olhos, assim será obtida uma concentração perfeita. Procedimento. Segundo o mesmo autor, se, após ter realizado as condições de treinamento indicadas acima, coloca-se sobre sua fronte, entre as duas sobrancelhas, ou atrás da nuca, um objeto poderosamente impressionante, será visto se formar pouco a pouco imagens que passarão diante do olhar interno, produzindo espécies de trepidações análogas àquelas de um cinematógrafo. Primeiros resultados obtidos em um grupo experimental. Fragmentos de carta foram dados a 12 alunos psicometras. 10 dentre eles deram 8 informações exatas, cada um fornecendo uma ou duas. Essas informações reunidas caracterizavam fortemente o autor da carta e o conteúdo desta. Informações fornecidas pelos sujeitos. 1. Homem, forte, sanguíneo, calmo, curador, contrariedade. Trata-se de uma viagem, amizade. Na realidade, tratava-se de uma carta afetuosa, de um curador,
muito corpulento, de Namur. Em sua missiva, ele se dizia contrariado pela mudança da data de uma conferência que devia ir fazer em Namur. Observemos a retidão do ensaio psicométrico. 2. Em seguida, cada sujeito, algumas vezes, deram várias informações exatas. 3. Em cada sessão, eu observei que de 10